Amados, falar de visão é algo muito importante, amém? A Bíblia diz que por falta de visão o povo perece, né? Ou por falta de palavra. Eu prego também numa série sempre do ano falando sobre visão profética e falar dessas coisas, mas hoje eu quero adotar um pouquinho o padrão. Nós acabamos de sair de uma série de Reino, Poder e Glória, e eu quero falar das coisas que nós vemos. Posso ouvir um amém? Dependendo do que você tem projetado para o seu ano, dependendo de como você vê uma pessoa, isso interfere nas suas ações, em tudo que acontece. Faz sentido, sim ou não? Você vê algo que você não gosta, você fala, ou você vê uma pessoa que é de um perfil, deixa eu dar um exemplo. Às vezes você... Não, vou dar um exemplo mais claro ainda, mais simples. Posso ou não? Você está andando aí pelas ruas da fazenda, algum dia saindo de uma vigília. Amém? E só uma pessoa falou amém, amém? Né? Aí você vai andando, fala, hoje vou andando para casa, vou descansando. De repente, você vê lá na tua frente, assim, no mesmo lado da rua que você está andando, uns 3, 4 caras, roupa esquisita. Não vou falar time para ninguém ficar chateado, mas roupa de time. Né? Tá verão e eles estão de touquinha. Tá conseguindo imaginar a cena, sim ou não? Minha pergunta, o que você faz? Atravessa a rua, vai para outro lado, não é? Sim ou não? Claro que você vai fazer isso. Por quê? Aí às vezes você vai andando, daí você vai ver até um irmão. Opa, Senhor, irmão. Ok. Mas a nossa visão dá um preconceito ou pressupõe algo para conosco. Faz sentido, sim ou não? Por que você está falando dessas coisas, pastor? Ver também é algo extremamente importante. Obviamente Deus nos deu visão, Ele fala da importância de termos uma visão. Estamos no início de um ano. E a visão que você tiver para esse ano, ou a visão que você tem para as coisas que vão acontecer, podem interferir muito na sua vida. É ou não é verdade? Então, tem gente que vê muitos problemas, tem gente que vê possibilidades. Poderíamos usar a história de Davi. Davi, quando ele chega naquele local onde está todo mundo em guerra e o filisteu está há 40 dias gritando, todo mundo via o gigante e ficava com medo. Davi viu uma oportunidade de Deus ser exaltado. E isso mudou a história dele para sempre. Né? Então, por que você está falando dessas coisas, pastor? Quero compartilhar um pouco de visão. Vou começar falando que Deus fez as coisas para serem contempladas. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala assim, por isso que você foi feito tão bonito. Né? A imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. E por que você está falando dessas coisas, pastor? Então, a Bíblia diz também em Romanos 12:2, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, mas nós não vivemos por vista, também diz a palavra. Claro que não, mas nós vivemos por uma visão. Amém? Por quê, pastor? Hebreus também fala, e viram a recompensa vindoura, e por isso eles perseveraram, eles lutaram, falando a respeito dos heróis da fé. Então, dado esse panorama de introdução sobre visão, o que eu quero trazer para nós hoje? Sabe, amado, nós estamos numa estação onde nós nos distraímos demais. Eu mesmo me pego, às vezes eu falo, meu Deus, hoje eu me distraio às vezes com rede social, com coisas que eu tenho que fazer, ou com tanta oportunidade de coisa que tem, e não consigo focar naquilo que eu deveria fazer de forma intencional. Quando eu avalio assim os tempos, eu penso, meu Deus, a impressão é que eu era mais produtivo antes. Né? É claro, eu faço muitas coisas, tem coisas que são da rotina, mas é muito fácil distrair. Quem já percebeu isso? Ó, quem não levantou a mão é porque estava distraído. Tá vendo? Estava olhando para alguém, para outra pessoa, para o telão ali, né? Exatamente isso. Então, por que você está falando dessas coisas, pastor? O que eu quero trazer? Nós, como igreja, temos uma missão. Amém? Nós, como indivíduos que aceitamos a Jesus, pregar o evangelho, fazer discípulos, discipular as nações, mas às vezes a gente se pega fazendo tantas coisas, preocupado com tantas coisas, em tantos ambientes, e como eu comecei o ano falando de discipulado, eu preciso trazer também aqui, qual é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje? Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Depois Deus veio manifesto nessa terra em carne. Aí por que você está falando isso, pastor? Eu vou usar nesses próximos dias, essa semana até a semana que vem, as passagens bíblicas do Novo Testamento em que nós vemos o que Jesus viu. Não é interessante saber isso, sim ou não? Quem quer fazer a vontade de Deus?
Todo mundo está na igreja, veio domingo de manhã, 8h30 da manhã, você provavelmente acordou antes das 8, né? Veio 8h30 da manhã na igreja, claro que você quer saber o que Deus quer. Por que você está dizendo isso? Vamos estudar o evangelho de Mateus só hoje, depois a gente avança para os outros evangelhos, Mateus já vai cobrir uma boa parte e a gente avança. E o que eu quero trazer para nós como igreja? Trazer a visão de Jesus de o que Jesus via nessa terra. Ou o que para ele os evangelhos documentaram que, bom, se Jesus está focando nisso, ou a Bíblia descreve que ele viu isso, eu creio que é algo importante. Quem pode dizer amém? Biblicamente eu já expliquei para vocês. Tudo que Deus vê, Deus viu, ele viu que era bom. Mas a maioria que já é da igreja há muito tempo sabe que existe um padrão bíblico, né? Que é estipulado, é que os nossos olhos não conseguem ver de forma boa. Amém, amados? O padrão do pecado e a mulher viu o fruto, era bom e desejável. Ela tomou, né? Ela viu, ela desejou, ela tomou e foi destruída. É o ciclo do pecado. O pecado também só vem pelos nossos olhos, com consciência dos olhos. A Bíblia diz, eu vejo, eu desejo, eu tomo e eu sou destruído. Amém? Então, eu quero trazer aqui o quê? Rapidamente, né? Esse culto é até mais rápido, o que Jesus via. E eu quero parar um pouquinho em cada versículo e compartilhar com vocês. Posso dizer amém? Posso ouvir um amém? Pergunta para quem está assado, e você, meu irmão? O que você anda vendo? Né? Então tá, então vamos lá? Vamos começar. Opa, vai lá. Leia comigo Mateus 4:21, vai. Não me espanta que a primeira coisa que Jesus vê no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus não é necessariamente cronológico, mas a primeira coisa que Jesus vê são os discípulos. Amém, amados? É claro, ele viu, não fala que ele viu o barco de João, mas estava de Pedro, mas estava Pedro e tal, mas depois a próxima passagem que vê e viu Jesus, olha lá, ó, e adiantando-se um pouco, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Então, primeiro olhar de Jesus para o que acontece nessa terra, e não me espanta, ele vê os discípulos. O que ele está dizendo isso, pastor? Ele vê possibilidade de pessoas nas quais ele pode reproduzir aquilo que ele tem. A primeira coisa que Jesus vê, aqui eu poderia falar diversas coisas, só nesse texto, né? Por que ele viu dois? Porque isso fala de testemunho. Por que ele viu dentro de um contexto familiar? Mas eu só quero focar nisso o quê? Ó, se a gente puder olhar dessa forma, já vai ser excelente. Primeira coisa que Jesus viu foi Tiago e João. Amém, amados? Os dois filhos de Zebedeu, os dois discípulos extremamente importantes, são colunas do ministério de Jesus. Tiago é o primeiro mártir da história do evangelho. João é o que não morre, que é o amado em que Jesus reclina, que tem o evangelho que nós lemos. Quem pode dizer amém? Mas aqui eu quero focar em uma coisa importante. Quando Jesus vê alguém, né, poderia falar aqui também que estavam trabalhando. Quem pode dizer amém? Os discípulos não estavam fazendo nada, estavam em família, estavam trabalhando. Que seja um ano de muito trabalho para você, em nome de Jesus. Né? 6 por 1, né? Como diz a Bíblia. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Né? Uns ficam bravos. Se você fizesse todo o seu trabalho, você descansaria bem no 7º dia. O problema é que a gente não termina o que faz, aí fica preocupado, não tem descanso. Mas você vai fazer todo o teu trabalho e vai descansar em nome de Jesus. Mas quero focar aqui em uma coisa, tá? Olha o modo de Jesus ver as coisas. Ele olha 2 jovens trabalhando com seu pai e ele vê Jesus. A Bíblia diz que Deus sabe o fim das coisas desde o princípio. Provavelmente ele fez debaixo de uma revelação de Deus dentro dessas coisas, mas quando ele vê os dois, ele vê 2 jovens, e daí ele fala assim, ó, vamos pensar em Jesus. Ele sabe todas as coisas, amém? Ele vê João e fala, esse jovem aí, quando for lá velho, vai escrever o fim da história da humanidade. Vai deixar um livro de Apocalipse escrito, quem pode dizer glória a Deus? Né, que vai falar da revelação, que vai falar da minha vinda, que vai falar do cumprimento do que começou lá em Gênesis, né? Um rei que viria, né, e salvaria a humanidade, ele vai falar dessas coisas. E vem um outro jovem, e ele fala assim, ó, esse é o primeiro que vai morrer por mim. De todos que fizeram as coisas, mas por que você está dizendo isso, pastor? O que eu quero trazer para nós, para o contexto da igreja, tá? Para o contexto da igreja, eu quero trazer uma coisa para nós, dentro do que Jesus vê. Ele olha para a pessoa e ele vê uma possibilidade de reproduzir. Ou seja, ele vê alguém que tem a possibilidade de ser um discípulo. Se a gente fizer isso como igreja, já estou feliz, irmãos. Em que sentido, pastor? Tem visitante lá daquele lado que eu vi, né? Que levantou a mão. Dá um tchauzinho lá quem está nos visitando.
Tem gente para lá? Seja bem-vindo. Bem-vinda, é? Eu já não enxergo mais de longe, amados. É bem-vinda. Se eu olhar para a irmã que veio aqui pela primeira vez, eu posso falar, é uma visitante, é um não sei, que eu posso estabelecer o olhar que eu quiser dentro do padrão. Agora, se eu olhar com os olhos de Jesus, eu vou ver, existe uma pessoa aqui que tem o potencial de reproduzir aquilo que Jesus tem para fazer na terra. Então, nós, como igreja, quando olhamos para as pessoas, o primeiro olhar que eu tenho que ter é uma pessoa que Jesus pode morrer por ela, é uma pessoa que pode viver todos os planos de Deus. Se nós, como igreja, olharmos para as pessoas assim, já muda tudo. Todo mundo que a gente vê na rua, se eu olhar, esse daí tem a possibilidade de ser um discípulo de Jesus, já estou feliz, já valeu minha pregação de hoje. Quem pode dizer amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, e você, meu irmão? Como é que você olha para mim, né? Consegui me fazer entender, sim ou não? Primeiro olhar de Jesus, quando ele vê alguém, ele fala, tem a possibilidade de ser um discípulo. João e Tiago, os filhos de Zebedeu, né? E, ok, vamos lá, vamos seguir. Próximo. Até porque são 9h15, meu Deus, vamos lá. Outra coisa que Jesus vê. Então, Jesus vê que todos podem ser discípulos. Segunda coisa que Jesus vê, leia lá comigo, vai. E vendo Jesus. Opa, não entendi o que ele viu. Quem lembra dessa história, eu vou contar para vocês. Estava Jesus na sua casa lá em Cafarnaum, super linda, na frente do mar da Galileia. Chegam 4 amigos com um paralítico. Vou contar uma coisa para o Manu. Sabe o que eles fazem? Você conhece essa história, gata, ou não? Não conhece essa história ou conhece? Não? Então vou te contar. Jesus estava na casa dele, de frente para uma praia assim bonita. Estava cheio de gente, ele estava pregando. Sabe o que eles fizeram? 4 amigos. Eles desmontaram o telhado de Jesus. Abriram um furo na casa dele. Não é um absurdo fazer isso? Eles desmontaram o telhado de Jesus, abriram a casa dele, e depois eles desceram assim, de baixo, talvez você já tenha visto alguma história, alguma coisa, desceram um paralítico. E a Bíblia diz, tinha muita coisa para ver, sim ou não? Não, seja sincero, se fosse a tua casa, irmão. Se fosse a tua casa, quando começasse a desfazer o telhado, você ia falar, ó o Satanás. Demoniado, quem é esse? Mas que folgado, mas é muito... Sim ou não? Gente arrancando seu telhado, irmão. Arrancando, desmontando tua casa. Meu Deus, minha casa está cheia de gente, está com um monte de coisa aqui. Vai incomodar os outros, vai chover. Se fosse nós, o olhar ia ser, vai chover. Agora estão acabando comigo, estão mexendo na minha casa, estão estragando minha... Sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Aí depois me vem 4 pessoas colocando um paralítico. Os homens iam falar, meu Deus do céu, né? As mulheres iam pensar assim, meu Deus, se cai esse paralítico, já estava paralítico, irmão. Mas com certeza as mulheres iam pensar, que perigo! Para aquele homem já não fazia muita diferença. Até porque não era a vontade dele. Estou brincando e falando dessas coisas, mas eu só quero trazer a cena para vocês. Por quê? De todas as coisas que chamavam a atenção e que talvez para nós... Vocês estão comigo, sim ou não? Alguns iam olhar, as mulheres iam olhar, meu Deus, que perigo, vai cair esse paralítico daí. Os homens iam olhar, a corda estava boa. Né? Estava fazendo com o sistema de roldana, estava descendo o braço, como é que estava segurando, o que está acontecendo. Mas tinha tanta coisa para olhar. E o que me chama a atenção no texto, que vocês vão ver e vão entender no final da palavra, é que Jesus, olha o quê? Olha o quê? Não entendi. Não entendi. E vendo Jesus, a fé que eles tinham, disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho. Aqui já era o fim da história no sentido que os fariseus estavam falando outras coisas, gente falando de outras coisas, mas por que eu estou enfatizando isso aqui? Se nós queremos entender Jesus, o rei e o reino, é importante que nós entendamos qual é o foco dele. Quem pode dizer amém? O primeiro foco é, todas as pessoas têm a possibilidade de ser discípulos. Então a fazenda tem que ser salva. Eu não posso olhar para alguém e não achar que não existe a possibilidade dele ser discípulo. Eu não posso olhar com descaso para a vida de ninguém. Jesus olhou, eles estavam trabalhando num trabalho secular no sentido de não estavam na obra, no ministério, e Jesus viu uma possibilidade. A segunda coisa que Jesus viu, que mostra o Evangelho de Mateus, embora não seja cronológico, eu estou frisando e eu sei disso, mas eu vou usar a ordem dos textos. Amém, amados? O que aconteceu aqui? Jesus viu. O que ele viu? O que ele viu? A fé. Achará o Filho do Homem fé na terra. Fé. Olha para quem está sendo. Fala, ainda bem que você veio no primeiro culto de domingo. Né?
Não é verdade? Fé na terra. Por que é importante? Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Manu, você acha que o paralítico tinha um problema, sim ou não? Tinha? Tinha, não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha problema, tinha diversas impossibilidades aqui. Jesus fica olhando para essas coisas? Jesus fica olhando para essas coisas? Ele vê o quê? A fé. Ontem a gente estava lá, nós estávamos lá no estádio, né? Muitas pessoas estavam lá também da igreja, né? Eu vi alguns, vi outros, tal. Amados, quando foi orado por cura no final, e eu vi, sei lá, centenas, não sei se deu milhares, mas pode até ter dado, de pessoas que foram curadas. Vocês estão aqui? Jesus vê a fé. Pessoas que ficaram 12 horas lá num evento, né? Calor, todas as intempéries, mas isso não é problema nenhum. Mas Jesus vê a fé. Dá um sorriso para alguém bem bonito. Ou quem está do seu lado mesmo, seja um profeta, né? Você está na igreja e fala assim, e a sua fé, como é que está, irmão? Né? Pergunta para a pessoa aí, o que você estaria olhando nessa situação? Né? Se fosse o marido, com certeza, né? Se fosse na sua casa, o marido ia estar olhando, já sei quem vai consertar esse telhado. Né? Ou já ia estar pensando, vou escutar uns 5 meses, né? Porque lá fica uns 5, 6 meses sem chuva, ele ia falar, vou consertar depois. Né? Mas ele já estaria pensando, a mulher todo dia falando para ele, você já arrumou o telhado, você já arrumou o telhado, você já arrumou o telhado, não choveu ainda. Né? Ou sei lá o que estaria pensando. Mas Jesus tinha um olhar, ele via, não entendi, ele via fé. O paralítico tinha limitação ou não? Todas. Sabe, deixa eu falar um pouquinho disso. Se o nosso olhar for mais... Graças a Deus, nossa igreja não tem essas coisas, mas, né, todo mundo, venha como está. Mas às vezes a gente julga o modo como a pessoa está, ou a situação que a pessoa está vivendo, e deixa eu contar para vocês, Jesus não olha para nenhuma das situações, ele vê a fé. Já escutei, mas fulano indo na igreja, Jesus vê a fé. É ou não é verdade? O paralítico tinha todas as limitações. Eu gosto aqui que ele não vê nem a fé do paralítico, ele vê a fé de quem chamou. É verdade isso, amados. Isso serve para nós também. O que, pastor? Quando eu convido alguém para vir na igreja, no caso aqui eu já preguei um texto uma vez sobre isso. O tema da mensagem é, éramos 4, mas terminamos em 5. Amém, amados? O quê? 4 amigos levaram o paralítico. A Bíblia nunca fala que o paralítico queria ir para lá. Não conta nada disso, nem que o paralítico pediu, nem nada. Mas os 4 amigos resolveram, vamos levar o irmão para a igreja. Né? Passaram lá, ele falou, não vou. O que eles falaram? Não, ninguém te perguntou isso. Estou floreando, né? Não fala que isso. Mas o paralítico, coitado, podia até reclamar, não podia se mexer. Vai reclamando, mas vai. Né? Provavelmente. Então, por que eu estou dizendo isso? Deixa eu ficar essa mensagem para nós. Chame as pessoas para vir para a igreja. Tem gente que você tem que chamar. Deixa eu te contar uma coisa, posso ou não? Tem gente que você tem que carregar. Tá? Eu não é uma nem 2 vezes, eu tenho esse histórico largo na minha vida. Ou vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos. Pega o carro e para na frente da igreja. Cara, mas cara, primeiro nós vamos à igreja, depois nós vamos jantar. Meus amigos, diversas vezes eu trouxe para a igreja assim carregado. Diversas vezes. Você traga alguém carregado em nome de Jesus nesses dias. Posso ouvir amém? Por quê, pastor? Talvez a pessoa não entenda, talvez a pessoa não ligue, mas Jesus não vai olhar para a pessoa, para a limitação dele. Ele vai olhar de quem? De quem trouxe. Quem já trouxe alguém para a igreja? Contrariado. E quem depois a pessoa fala, obrigado, eu fui tocado, Deus falou comigo. Sim ou não? Claro que sim. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Jesus vê a nossa fé. Aqui está corroborando com aquilo que a gente falou, né? De fazer para o próximo, né? Jesus vê a possibilidade de alguém... Ok, deixa eu seguir que já estou... 22. Vai. Mateus 9,36. E vendo... Teve grande... Por quê? Como é que estavam as multidões? Não entendi. Como é que estavam as multidões? Então Jesus olha as multidões, ele vê, isso é uma boa coisa para a gente entender. Jesus olha as multidões também. Jesus olha as multidões também. O que você está querendo dizer, pastor? Jesus olha a grande cena ou tudo que está acontecendo de uma forma ampla. Amém? Porque às vezes a gente pensa que Jesus não está vendo tudo que está acontecendo, que as coisas estão fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada.
Jesus vê as multidões, mas eu gosto. E o que estava acontecendo com as multidões? Como é que eles andavam? Cara de quarta-feira, quinta-feira, sabe? Quando o pessoal já está entregue, já não dá mais. Então, elas estavam como? E qual que é o foco ali de Jesus? Por quê? Estavam como? Deixa eu só focar aqui, ó. Jesus não olha, ele vê que elas estavam abatidas. Aí você sabe depois da intercessão que ele faz, ele olha para os discípulos e ele fala, ó, orai pelos trabalhadores da seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu gosto do modo como Jesus vê as coisas, por quê, pastor? Ele sabe que elas estão abatidas e cansadas e andando assim, mas quando ele ora, ele não ora necessariamente, ele não olha necessariamente o cansaço e o abatimento, ele olha a razão por a qual aquilo acontece. Posso ouvir um amém? E qual é a razão que aquilo acontece? Porque elas estão como? Que não tem pastor. Jesus é o bom pastor. Amém? Então quando eu olho para alguém e vejo cansaço, vejo abatimento, eu gosto do olhar de Jesus porque ele não direciona para aquela situação que a pessoa está, ele não entra na reclamação das pessoas, e ele deve ter visto muita coisa. Vocês concordam comigo, sim ou não? Tendo a onisciência, alguém está preocupado com isso, outro está cansado por causa disso, outro não tem possibilidade, outro morreu fulano, outro morreu ciclano, tem divórcio, tem problema, tem situação, mas ele olha exclusivamente para algo bem específico. Eles não têm direcionamento. Ou, como eu estou falando aqui, eles não têm ou para quem olhar. Estão como? Ovelha é ovelha com pastor ou sem pastor, sim ou não? Ovelha é ovelha com ou sem pastor? Sim ou não? Mas o que o pastor faz? Direciona, alimenta, guia para passos verdejantes, conforme fala a palavra, né? Para caminhos tranquilos, de justiça, como diz a palavra do, né? O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, Salmo 23. Mas por que eu estou focando nisso aqui, ó? Meu olhar para as pessoas, ou de Jesus para as pessoas, eles precisam de visão. Eles precisam ter alguém para olhar, eles precisam de um direcionamento, olhando para Jesus. Posso ouvir um amém? Né? Que aqui pô, não vou pregar puxando, né, o fogo para minha sardinha. Vocês precisam de mim, ninguém precisa de mim, não. Né? Nós precisamos de Jesus. O pastor é um instrumento, é um ministério, é o ofício que eu tenho de compartilhar da palavra, mas quem tem que falar com você e convencer é o Espírito Santo. Não é verdade? E é isso que eu estou querendo direcionar. Então, ele vê as multidões também. Então, Jesus vê as demandas da fazenda? Jesus vê as demandas do estado do Paraná? Jesus vê as demandas do Brasil? Do continente americano? Do mundo inteiro? Sim, mas ele sabe que a solução é eles terem um direcionamento. Amém, amados? Por isso que ele fala, e é isso que quando nós olhamos esse problema, ó, eu já preguei isso, a resposta para tudo é Jesus, irmãos. Não tem outra coisa. A resposta para tudo é Jesus. É ou não é? Ele socorro presente no tempo da angústia, todas as coisas. Jesus vê as multidões, deixa eu acelerar. Ok. Na sequência, um texto similar, corroborando com esse, vai. Mateus 14 diz, e Jesus? Ok, Jesus vê e se move. Jesus vê e se move. Ele já tinha visto a multidão, ele falou que eles estavam cansados, sobrecarregados, falou, ora para os trabalhadores da seara, quando ele está com eles no corpo a corpo, porque ele está num dia ruim para ele, se você ler a história, você vai ver, morreu João Batista, ele sai para um lugar, ele vai para longe das pessoas, mas a multidão vem para ele com diversas demandas, ele vê a multidão e se compadece delas, com profunda compaixão. Deixa eu falar algo que tem que estar na nossa visão. Se eu vejo algo, eu devo partir para a ação. Tem gente que vê um problema, tem gente que não vê. Quem já reparou? Então, deixa eu falar com as irmãs. Irmãs, vocês estão aí? Amém? Amém, amados? Deixa eu falar com as irmãs que são mães e donas de casa, assim, cuidam da casa, né? Quem? Levanta a mão. Todas as mulheres cuidam da casa, obviamente o homem deveria cuidar também, né? Mas a mulher, ela vê. Sim ou não? Sim ou não? Né? Quem já teve algum conflito de falar assim com seu marido, com seus filhos, mas vocês não estão vendo essa bagunça? Alguém já viveu isso ou não? Né? Os homens escutam isso diversas vezes. Né? E homem não vê mesmo, graças a Deus. O que a mulher faz quando ela vê a bagunça? Arruma. Ela vê, ela parte para ação. Amém? Amém, amados? Porque ela não aguenta, porque como vai passar 10 vezes ali, não vai ver.
Mas estou brincando, mas deixa eu explicar algo aqui. Se eu percebo algo, se eu tenho a visão de algo, e às vezes não é todo mundo que vê. Amém? Acho que um desses dias eu estava conversando com os pastores e eu falei assim, eu aprendi com o tempo de pastoreio que tem coisas que se eu vejo, ela é minha responsabilidade. Né? Eu me lembro antes da gente fazer uma grande ação. Esse ano vamos evangelizar a cidade inteira de novo. Quem pode dizer amém? Amém? Estamos traçando os planos, né? Mas eu me lembro em 2014, quando eu tive uma visão, 11 anos atrás, em que Jesus ia voltar. Não voltou. Quer dizer, para muitos ele voltou. Né? Se for pensar, 11 anos atrás, no meio desse tempo, muitas pessoas foram recolhidas. É ou não é verdade? Mas eu me lembro que daí eu tinha algo assim no meu coração desde que eu vim para a fazenda. Vamos ganhar a fazenda, vamos evangelizar a fazenda, vamos tocar a fazenda, vamos para todos os lugares. E quando Deus me deu algumas estratégias, eu compartilhei com alguns pastores. E eu me lembro que eu compartilhava, vamos fazer o seguinte, eu pego essa fatia da cidade, eu cuido desse bairro, você está nesse bairro, cuide desse bairro, vamos ganhar esse bairro. E eu lembro que eu compartilhava com alguns e ninguém me dava moral. Talvez também porque era mais novo, talvez se fosse agora mudou, né? Porque agora já tem um efeito do resultado do que Deus já fez. Mas naquela época, imagine, mais jovem, um pastor novo na cidade, né? Aí faz essas propostas. E não era às vezes maldade, com certeza eu acredito que não é maldade, nenhum desses que eu falei são pessoas más. Mas, aqui tem algo muito importante. Deus mostrou para quem? Tem coisas que os outros não veem. Se ele não vê, talvez não seja a responsabilidade deles. Agora, se Deus me mostra aquilo, eu tenho que partir para a ação. Se Deus me mostra aquilo, eu tenho que partir para a ação. O pior arrependimento é quando eu percebi algo, tinha que me mover para algo e não o fiz. É o pior. Porque daí as coisas acontecem depois e é inevitável que vão acontecer e eu perdi o tempo da visitação de Deus. Consegui me fazer entender, sim ou não? Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela. O que ele fez? E curou os enfermos. Por que você está dizendo isso? Quero orar por isso também, porque isso é uma coisa... A Bíblia não nos dá espírito de medo. A Bíblia não nos dá espírito de medo. Amém? Mas de ousadia, moderação, domínio próprio, esse é o que a gente tem que ter. Por que você está dizendo? 2022 vai ser um ano abençoado que você vai ter visão. Você não vai ver as coisas e deixar passar. Amém, amados? Que às vezes você vê algo, faça. Parte para ação, é o que Jesus fez. Ele viu uma demanda do povo, ok, vamos curá-los. Se compadeceu, moveu no seu íntimo e se moveu. Eu digo que às vezes Deus mostra algumas coisas para algumas pessoas e não mostra para outras. Eu fico pensando, quantas vezes eu já perdi oportunidades porque eu vi, mas não fiz. Vê, faz. Amém, amados? Ouviu, obedece. Parte para as coisas, vai para a ação. Vamos orar por isso já? Podemos, que depois tem ceia, mas estou quase acabando já. Vocês estão comigo sim ou não? Se Deus te mostrar algo, faz, irmão. Deus te mostrou o bem, quem sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Deus te mostrou, faz. Deus te mostrou, faz. Olha essa oportunidade, faz. Deus te mostrou, faz. Aproveita a oportunidade, vai para cima. Amém? Mostrou, ok. Os outros não estão vendo, não tem problema. Tem gente às vezes... Tem coisas que a gente tem que fazer coletivamente, glória a Deus, não tem problema, mas tem coisas que são missões individuais. Quem é pai ou mãe? Notou certo comportamento do filho? A Bíblia diz que a instrução é que quem tem que corrigir são os... Vai deixando para você ver. Depois vira um problema que você nunca mais resolve. Nunca mais resolve. E daí vira aquela história depois de autocomiseração ou de vitimismo. Ele sempre foi assim. Por quê? Porque você não corrigiu. Um pai que fala que sempre foi assim, na verdade ele está falando da omissão dele, do pai ou da mãe, de corrigir e educar o filho no caminho que tinha que andar. Quantas coisas a gente tem no nosso próprio ser que infelizmente nos impediram de algumas coisas. Amém? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Você vai ver esse ano e você vai agir. Vai ser um ano de maior produção que você vai ter da sua vida em nome de Jesus.
Amém? Você vai ser intencional, vai olhar com o olhar de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero pedir. Nada vai ficar para trás nesse ano. Tua palavra diz, de acordo com o número 6 desse ano, que é o ano do homem, é o ano da conexão, é o ano das palavras se cumprirem, é o ano também que temos porção dobrada, porque no sexto dia o maná caía dos céus de porção dobrada. Nós vamos ver e nós vamos agir rapidamente, ter colheita ainda nessa estação. Vou trazer a palavra que o Senhor fala para Isaac, que no mesmo ano colheu a 100 por 1, que seja uma realidade nas nossas vidas como igreja, que nós temos a maior colheita da história da Fazenda Rio Grande em almas, em pessoas salvas, essa igreja cheia, aumento de cultos, que o Senhor mova na vida das pessoas e que elas vejam também, os que estão de fora, vejam esse resultado na vida dos seus filhos, porque eles não vão perder nenhuma oportunidade em nome de Jesus. E quem concorda diz? Você que está assistindo, escutando também, em nome de Jesus, né? Não está aqui no culto? Posso ouvir amém? Jesus veio e ele se ouve. Ou ele não fica, coitadinho daquele povo. Tomara que os discípulos venham aqui, se mobilizem para chamar eles, para a gente curar. Ele foi e os curou. Olha para uma pessoa bem bonita que estiver ao teu lado e fala, tem coisa que você não tem que esperar os outros não, irmão. Amém? Entre essas, tomar banho, escovar o dente. Vamos lá, seguindo. Jesus também vem individualmente. Amém? Olha lá, Mateus 8,14. Entrando Jesus. Amo isso. Jesus foi visitar o Pedro e foi lá e curou a sogra, como muitos sabem, né? Tem gente que fala que é por isso que ele negou Jesus. Não, tô brincando, não falo, não tem nada a ver, né? Eu te chamei aqui em casa, né? Achando que já ia levar a mulher, você me ressuscita. Senhora, Jesus foi na casa de Pedro, sogra dele estava lá, né? Ele curou a sogra de Pedro. Mas o que eu quero falar aqui nesse texto? Jesus vê as pessoas individualmente. Ele não foi visitar a sogra de Pedro, mas havia uma demanda e ele resolveu. Para um indivíduo. Para Jesus curar 1.000, curar 10.000, nada é difícil para Deus. Nada. A única coisa que Jesus tinha de limitação é que ele estava só em um lugar, não é verdade? Tinha aquele corpo que ele tinha que habitar. Agora o Espírito Santo está em todos nós. Mas que eu quero focar no nosso olhar como igreja aqui, ó. Você pode estar indo para uma missão de algo. Se surgir uma demanda que você pode resolver, resolva. Se surgir alguém que você pode ajudar no caminho, ajude. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Apareceu aquilo. Jesus não tudo bem, ele podia saber que as coisas estavam ali, mas ele viu a sogra de Pedro, ele foi lá e resolveu a questão na casa dele. É que às vezes a gente está tão focado na missão que a gente esquece das pessoas. Estou tão preocupado com a minha escala que eu tenho que cumprir aqui na igreja, com as coisas que eu tenho que fazer, que eu esqueço que a minha escala é em função das pessoas que estão aqui. E não do trabalho em si. Posso ouvir um amém? Se tem gente lá do Service Force que está cuidando dos carros, ele não está cuidando do carro. Ele está cuidando para que a pessoa que veio no culto coloque o carro num bom lugar, esteja tranquilo e pegue o culto. Posso ouvir um amém? Aí não adianta eu brigar com o irmão que ele colocou o carro no lugar que não sabia. Aí eu perdi todo o foco da missão. Eu estou aqui para ser um facilitador, para ser um ajudador. Estou falando de um ministério, mas seja esse qualquer um. Não é verdade? Aí está um irmão na frente, vem o pessoal da fotografia e empurra. Daqui eu tenho que tirar uma foto do pastor. Amém? Nosso foco é, surgiu uma demanda, você vai ajudar em nome de Jesus. Vai abrir portas para a sua vida em nome de Jesus. Né? Jesus, ok. Pastor, será que Pedro ficou feliz com Jesus? Não sei dizer. Mas eu sei que Jesus pegava Pedro para o ministério e Pedro tinha que sair bastante com Jesus. Pelo menos quando a esposa de Pedro estava lá em casa, ele olhava para a mãe está bem aqui, vou deixar o marido ir. Né? Deu alvará de soltura. Né? O Pedro acho que podia até jogar bola. Isso não fala na Bíblia, mas que ele saía para pescar e saía à noite já é um milagre, irmão. Você já tem que entender isso aí. Provavelmente foi a cura da sogra, né? Aí a filha olhava, mãe, mas ele saiu de novo com Jesus, mas mãe, você ia morrer, mãe, né? Ok, não dá para saber se ia morrer, tô brincando, não tem nada disso aí, tô só floreando a história. Vamos lá, quase acabando. Jesus, Mateus 9:22, mulher com fluxo de sangue, anos, tal, vai. Uau.
né? Eu gosto aqui da história porque Jesus vê aquela mulher e ele acolhe ela. Eu não vou falar do cenário inteiro, mas ela está anos doente. Ela não podia viver com as pessoas. Ela tinha um problema social, porque a enfermidade dela, no caso, ter fluxo de sangue, né, ou hemorragia, impedia na lei judaica dela estar no meio das pessoas. Aí eu amo o jeito que Jesus, quando ela fala assim, apenas tocar na veste dele, ser ele curado, ela vai lá, toca na veste dele, ele olha para toda aquela multidão e fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, mas mestre, está todo mundo te puxando, apertando, apalpando. Aí Jesus voltando-se, vendo. O que eu quero falar para você? Tá? Jesus está vendo. Amém? Está vendo, amado. Não ache que você está passando desapercebido no meio da multidão com dor, com dificuldade, com problema. Jesus está vendo. Só que o que Jesus vê também? A segunda coisa lá que eu falei, vê os discípulos e vê a fé. Olha lá a fala dele, vai. Amém? Jesus está vendo o seu se mover na multidão, o seu andar na multidão com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então, Deus vendo minhas necessidades particulares, vê de uma mulher que está fora da sociedade, que não está produzindo nada no sentido, né? Eu poderia falar outras coisas, mas vamos ficar aqui. Jesus vê e ele acolhe. Nosso olhar deve ser assim também, em nome de Jesus. Um olhar de ver e de acolher. Acolher por quê, pastor? Olha o que ele fala. Tem bom ânimo o quê? Filha. Né? Que acolhimento melhor para uma mulher que está sem marido, provavelmente não casou, porque tinha fluxo de sangue, está ali sofrendo, gastou todo o seu dinheiro, todas as coisas, a gente chama de filha, tá, vai além. Que nosso olhar seja de acolhimento também, em nome de Jesus. Né? Eu acho que é o último, esse aqui? Ótimo. Então, fui bem no tempo até, 40. Mateus 9, 23. Acabou aí, né? Não disse? E disse, sai todo mundo. Só quero o Pai, os discípulos e eu. Qual era a cena aqui, ou o contexto? O contexto aqui era bem interessante. Morte na casa. Isso aqui, amados? Morte na casa é o fim das coisas. Já tinham contratado gente para chorar, já estava todo mundo fazendo um monte de coisa, mas Jesus chega e ele fala assim, olha lá, vai, lê. Tendo Jesus chegado e vendo... Aí ele esparrama todo mundo e resolve a situação. Jesus vê o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele não vê impossibilidade. Palavra que eu quero deixar para você para começar o seu ano. Eu sei que as coisas podem não estar como você acha, mas Jesus vê e ele declara uma palavra. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem pode dizer amém? Jesus, ele vê, não estou dizendo que ele não vê no sentido de que tem gente que tem essa, não, Jesus nem está ligando, não, Jesus está vendo que está, mas ele sabe que tudo muda com uma palavra. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que o Senhor te dê muita visão esse ano em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer toda essa série mostrando isso para vocês, mas não sei se você notou. Ele viu Tiago e João, ele viu a fé dos amigos do paralítico. Ele viu a mulher com fluxo de sangue. Ele viu a sogra de Pedro. Multidão, obrigado. Jesus via as pessoas. Jesus via as... Então, quando Jesus olha para esse lugar aqui, vou contar o que os homens veem quando eles olham para a nossa igreja. Posso ou não? Meu Deus, que igreja grande. Meu Deus, que lugar bonito. Meu Deus, tem estrutura. Meu Deus, não sei o quê. Meu Deus, tem campo de futebol. Meu Deus, tem cancha de areia. Uns irmãos que, né? Meu Deus, tem estacionamento. Sabe o que Jesus vê? Eu e você. Ele vê as cadeiras, mas ele quer ver as cadeiras de quê? De pessoas. Jesus olha para a cidade, ele vê o crescimento, a cidade avançando e as coisas, mas sabe o que ele está olhando? As pessoas. Nosso olhar. Nosso olhar. As pessoas. Vão ter muitos que vão ser empresários, uma bênção. Quem pode dizer amém? Você não olha para o serviço. Você não olha só para o serviço ou só para a estrutura. Você olha para as... Vamos orar em nome de Jesus?
e que o Senhor nos dê os olhos dele. Amém? De quando eu sair aqui para fora, eu não estou olhando as estruturas das coisas, estou olhando as pessoas. Em tudo que a gente fizer, em nome de Jesus. Ter a consciência de que as pessoas estão naquele lugar. Posso compartilhar um testemunho rápido? Ontem a gente estava lá na arena da Baixada. Faz favor, tio Antônio. E o meu Josué virou num evangelista agora. Né? Graças a Deus. Ontem ele fez 10 orações, pelo menos. Então tinha a galera que estava servindo o evento e tinha a galera que não estava servindo do evento. Né? A gente chegou, eu falei para ele orar pela pessoa que estava lá no elevador, lá com a gente. E eu falei assim, filho, pai não vai ficar com você e tal. Nem todo mundo aqui é crente. Tipo, 90% é. Que é a galera que está servindo, os voluntários, quem está no evento. Agora, sempre que você vê alguém com a roupa do Atlético, não estou fazendo, não estou. Calma. Né? Com os coxa branca já estão, é isso mesmo, senhor. Né? Falei, provavelmente a grande maioria deles não conhece a Jesus. Então, quando você estiver aqui no evento e você vê tudo o que está acontecendo, procure alguém que não conhece Jesus. Tinha muita coisa para ver. Tinha muita coisa para se entreter. Agora, você já imaginou? As pessoas falando de Jesus, as pessoas falando de missão, as pessoas falando de amor. 50 mil pessoas. E eu estou trabalhando naquele evento. Geralmente eu estou de costa para o evento, eu estou fazendo, eu estou servindo e eu não ser notado. Todo mundo falando de amor e ninguém demonstrando amor para mim. Talvez até reclamando, brigando com quem está... Vocês estão aqui comigo? Amém? Mas eu estou falando de uma coisa específica, mas eu só estou redirecionando o olhar. Então eu falei, filho, tem muita coisa boa para olhar aqui. Está muito legal, estrutura, coisa de estádio. Eles gostam também, né? Criança, vendo, andando ali. Mas a gente tem que olhar para as... Amém? Esse seja o nosso olhar em nome de Jesus. Esse é o ano em que nós vamos olhar para as pessoas. Vamos ganhar todos nós. Os amigos, os vizinhos, a cidade inteira, em nome de Jesus. Amém? Ontem tinha 50 mil pessoas no estádio. Eu estava conversando com o pessoal, falei, olha, se cada um sair daqui e ganhar uma pessoa para Jesus, em 30 dias nós ganhamos a cidade inteira de Curitiba, 1,5 milhão. Fácil a conta, irmãos. Eu perguntei no final do dia, a pastora veio me falar, que eu não fiquei com o Josué o dia inteiro, né? Eu estava lá atendendo. Ela falou, amor, ele orou por cerca de 10 pessoas. Amém? Eu vi ele orando por umas 3, 4, as pessoas vão. Ninguém resiste à oração de criança, né? Ninguém vai falar. Uns falam não, que na praia lá, uns meio manguaçado, falava que não queria saber. Mas era demônio. Eu falei, sacode o pé da sandália e vai, filho. A palavra está lá. Não é a pessoa que está lá. Mas a maioria chora. Quer dar um abraço. Fica tocado. Porque o olhar, tudo bem, é uma criança, mas o que eu estou querendo dizer é, está olhando com os olhos de... Está olhando com os olhos de Jesus. Eu fui notado. Vamos notar os outros em nome de Jesus? Para tudo que Jesus olhou, ele não olhou para as coisas. Ele olhou para as... Mesmo na situação ruim, ele olhou os tocadores de flauta. Sim ou não? Ele não olhou o que eles estavam fazendo. Mas ele fala, eles estão em prol de uma atividade impossível. Mas eu vim aqui para fazer o impossível. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita aí dentro de você. Dentro de você. Que ele abra os seus olhos para ver em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? 2 orações. A primeira eu quero orar se você está aqui pela primeira vez, ou quem sabe me escutando pelas redes, né? Sociais, por onde quer que você esteja ouvindo essa palavra, eu quero te convidar a fazer uma primeira coisa que é a mais importante, é entregar a vida para Jesus. Jesus te vê. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus te trouxe aqui e direcionou o seu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se puder, coloca a mão no seu coração, só para que a gente não se distraia, você tem consciência de si mesmo. Repete uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita
no nome de Jesus. E quem concorda diz? Deixa eu orar para as pessoas. Pai, abençoa todos que fizeram essa oração pela primeira vez, dá experiência com o teu Espírito, enche eles do teu amor, da tua graça. Mostra que o Senhor é Deus que olha, que está vendo todas as coisas, papai. Que o Senhor vê a multidão, que o Senhor vê o que eles estão passando, mas que o Senhor não enxerga nenhuma impossibilidade. Que o teu olhar é sempre um olhar de amor, é sempre um olhar de acolhimento, é sempre um olhar que muda as nossas vidas. E eu te peço que esse olhar esteja sobre eles e também sobre cada uma das pessoas que estão aqui. Muda o nosso olhar, Pai. Nós estamos tão voltados para a tarefa, para as coisas que temos que fazer e tantas vezes deixamos passar tantas coisas que o Senhor quer nos mostrar no meio do caminho. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Em nome de Jesus, e quem concorda diz?